Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Bom ver os irmãos nessa manhã, no primeiro dia, na casa do Senhor, para adorar ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Bom, muito gostoso poder ter a companhia dos irmãos. Amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Tito, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Os irmãos que têm Bíblia na versão atualizada, por gentileza, leiam comigo, e os demais podem ler pela projeção. Domingo passado eu falei várias vezes transparência, e alguns irmãos ficaram mangando de mim, novinho no tempo de transparências. Mas os irmãos entenderam o que eu quis falar, não é? Então não houve ruído na comunicação. Misericórdia, Jesus. Pregar para muita gente, Bruno, dá nisso, né? Vamos ler, queridos. Eu vou ler a primeira vez, depois todos nós vamos ler juntos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem de insubordinados, porque é indispensável que o bispo ou presbítero seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora vamos ler toda a igreja, por gentileza, todos juntos. Por esta te deixei em Creta, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, vamos orar. Deus Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ilumina, Senhor, para recebermos a Tua palavra, para compreendermos a Tua palavra, e para colocar a Tua palavra em prática, nos capacita, Senhor. Eu te peço, ó Deus Pai, que o Senhor me encha com a Sua glória, que o Senhor me encha com a Sua presença, que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar essa palavra com fidelidade. Que a Tua igreja seja edificada, exortada, orientada
e abençoada com a exposição da Tua palavra, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, por favor, esteja com a sua Bíblia aberta. De acordo com o versículo 5, Paulo deixou Tito na ilha grega de Creta com 2 objetivos. Olha o texto. Primeiro, colocar as coisas em ordem. A igreja estava precisando da sã doutrina, pois enfrentava a infiltração de falsos mestres e a disseminação de falsas doutrinas. A igreja precisava ser fortalecida em unidade, e os membros da igreja precisavam ser ensinados como viver a vida cristã na maneira que agrada a Deus. E aí Paulo deixa Tito em Creta com esse objetivo de colocar a casa em ordem, as coisas em ordem, as vidas em ordem. Mas há um segundo objetivo que nós encontramos aqui no versículo 5. Além de colocar as coisas em ordem, Paulo determina a Tito para que ele promovesse eleições para presbíteros nas cidades da ilha, porque Creta era uma grande ilha que tinha algumas cidades e tinha algumas igrejas nessas cidades, e Tito tinha a missão de promover eleições para que as igrejas escolhessem os seus líderes, os seus presbíteros, tanto presbíteros docente, que se refere ao pastor ordenado, como presbítero regente, que se refere aos demais presbíteros. Amados, logo no início da formação da igreja cristã, o Espírito Santo, e eu vou repetir, o Espírito Santo, mas para isso é importante eu ler desde o início. Logo no início da formação da igreja cristã, o Espírito Santo conduziu os apóstolos para eleger liderança nas igrejas que estavam sendo organizadas. E 2 tipos de oficiais foram estabelecidos pelo Espírito Santo. Logo no início, logo no começo, bem na gênese da igreja cristã, 2 tipos de oficiais foram estabelecidos na igreja: presbíteros e diáconos. Toda a igreja, repitam comigo, por gentileza: presbíteros e diáconos. Em Atos capítulo 14, versículo 23, Atos 14, 23, está escrito que Paulo e Barnabé promoveram eleições de presbíteros em cada igreja durante a sua primeira viagem missionária. Veja o que diz Atos 14, 23, leamos: e promovendo-lhes em cada igreja, e promovendo em que, irmãos? Em cada igreja, o que, irmãos? A eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu gostaria que todos nós nos detivéssemos um pouco nesse texto. Deixe esse texto na tela, o pessoal da projeção. Veja o que diz o texto. Paulo e Barnabé, o que é que eles fizeram? Promoveram a eleição de presbítero. Aonde? Em cada igreja. É importante a gente definir isso, em cada igreja. Amados, isso indica que esse processo foi repetido em todas as comunidades cristãs, em todas as igrejas iniciadas, implantadas por esses 2 homens de Deus. Essa era uma forma de garantir que todas as igrejas, ou seja, cada igreja, tivesse uma boa liderança local. E aí o texto continua e diz: depois de orar com jejuns. Depois de quê, irmãos? Orar com jejuns. A eleição dos presbíteros foi acompanhada por oração e jejum, demonstrando assim a seriedade
e a dependência que nós temos que ter de Deus para a orientação nesse processo. E o texto continua e diz: os encomendaram ao Senhor. Amados, Paulo e Barnabé confiaram aos presbíteros eleitos ao cuidado e à orientação do Senhor. E o texto diz: em quem haviam crido. E aqui é uma referência tanto para os presbíteros como para a igreja de uma forma geral. Eles foram encomendados, eles foram entregues pelos dois homens de Deus, a liderança e a bênção para os líderes eleitos e também para a igreja que estava sob o cuidado dessa liderança. Cabia aos presbíteros os cuidados com a igreja local. Eu vou repetir: cabia aos presbíteros os cuidados com as igrejas locais. E aqui eu quero corrigir ou atualizar. Cabe aos presbíteros, tanto docente quanto regente, os cuidados com a igreja local. E aqui, queridos, nós temos algumas lições importantes. A primeira, deixa o texto na tela. A governança da igreja deve ser colegiada, não episcopal. Desde a igreja primitiva, a igreja não tem e não adota o sistema episcopal em que um manda, em que um só decide. Mas a liderança, ela deve ser exercida colegiadamente pelos presbíteros, docentes e regentes, compondo um conselho. Desde o início foi assim. A liderança deve ser escolhida pela igreja local através de eleição. Não é imposição, não é designação, não é a vontade humana, mas a vontade divina manifestada através do posicionamento da igreja, usando o processo de eleição. A terceira lição que aprendemos aqui, queridos, é que os presbíteros devem ser ordenados publicamente. Eles foram encomendados ao Senhor. E a quarta lição é que a missão dos presbíteros é cuidar do povo de Deus. E eu vou pedir que os irmãos repitam comigo: a missão dos presbíteros é cuidar do povo de Deus. Vamos todos? A missão do presbítero é cuidar do povo de Deus. Presbíteros eleitos por essa igreja têm a responsabilidade de cuidar dessa igreja, desse povo que é de Deus. Em Atos capítulo 20, os irmãos podem abrir esse texto sagrado, nos versículos de 28 a 29, versículos 28 e 29, nós temos as instruções que Paulo deu aos presbíteros em Éfeso. Atos 20, versículos 28 e 29. Leamos, toda a igreja comigo, por favor. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual... Irmão, para aqui. Paulo está orientando aqui pela inspiração do Espírito Santo, por Deus. Atendei por vós, ou seja, cuidem de vós. A liderança tem que se cuidar primeiro. Tem que estar na presença de Deus, tem que estar agradando a Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Cuida primeiro de vocês e de todo o rebanho. Olha o que é que o texto diz, sobre o qual o que, irmãos? Quem é que coloca presbítero e tira presbítero? É o Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Presbíteros. Para, aqui, leamos bem forte aí, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deixa o versículo 29 para depois.
Amados irmãos e irmãs, a missão dos presbíteros é pastorear. Presbítero, docente e regente. Qual é a missão dos presbíteros? Pastorear. E quando nos referimos ao pastoreio, naturalmente nós nos lembramos de duas coisas, de dois objetos. Quais são os objetos do pastoreio? Vara e cajado. Vamos dizer todos? Quais são os dois instrumentos de pastoreio? Vara e cajado. Vara que serve para corrigir e disciplinar. Cajado que serve para guiar, orientar, apoiar e socorrer. A responsabilidade dos presbíteros é pastorear a igreja de Deus. A igreja tem dono? Tem. A igreja tem dono? Tem. E quem é o dono da igreja? Deus. Olha o que ele diz nesse texto: o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós somos igrejas do Senhor, somos igreja de Cristo, porque ele nos comprou com o seu precioso sangue. E a missão dos presbíteros é pastorear esta igreja que pertence a Deus, que o dono é Deus e que ele comprou com o seu precioso sangue. E aí, queridos, nós podemos imaginar a dimensão da grande responsabilidade que um presbítero tem. Pergunto: quem é o supremo pastor? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Deus é o supremo pastor. E no Salmo 23 nos dá essa declaração tão maravilhosa: teu cajado e tua vara nos consola, nos sustenta, nos guia, nos orienta. Deus é o supremo pastor. Deus divide com os presbíteros o seu pastoreio. Deus é o supremo pastor. E o cuidado desta igreja, Deus divide esse pastoreio com os presbíteros que o Espírito Santo escolheu. Você parou para imaginar que é isso que significa o ministério de um presbítero? A honra que deve se atribuir a eles, como a Deus o supremo pastor, o respeito e a responsabilidade. Como presbíteros, e aí Calvino distingue presbítero docente, aquele que é responsável pelo ensino, que é o pastor ordenado, que deixou tudo, a grande maioria deixa tudo para se dedicar aos estudos, vai para o seminário, se prepara, se capacita, é ordenado e eleito pela igreja local para cuidar principalmente do ensino, da pregação, da palavra. E o presbítero regente, que é aquele que cuida da administração, do governo, do auxílio, o pastoreio de uma forma geral, e como também do ensino e da pregação para aqueles que foram dotados desse dom espiritual. Meus queridos irmãos, como presbíteros, nós somos copastores de Deus. Os presbíteros estão aqui, o nosso conselho está aqui, por isso que eu estou me dirigindo a eles. E os pastores também estão aqui. Nós somos copastores de Deus, porque estamos cooperando com o cuidado pastoral de Deus, e Deus nos colocou aqui para cuidar de vocês. Mas Ele é o supremo pastor, é Ele o supremo pastor. Nós somos pastores auxiliares. É por essa razão que a eleição de um presbítero é muito séria. É por essa razão que a eleição de um presbítero, quer seja docente e regente, é algo muito importante. A igreja elege copastores de Deus. Cada um, pensando nisso, precisa consultar a Deus seriamente. Cada um de nós precisamos consultar a Deus, é o Espírito Santo quem escolhe. E aí nós precisamos desse discernimento.
E aí, queridos, nós não devemos nos deixar influenciar por palavras humanas, por observações humanas, ou por afirmações que tendem a determinados comprometimentos. Nós temos que estar comprometidos seriamente em pedir a Deus: Senhor, me dá a direção. Que o Senhor nos encha da graça diretiva. E a graça diretiva é aquela que Deus nos capacita, nos ilumina para discernir a sua vontade e fazer a sua vontade. Que Deus capacite essa igreja com a sua graça diretiva, em nome do Senhor Jesus. Os presbíteros desempenham funções pastorais na igreja, deve trabalhar em parceria com Deus, para cuidar e guiar a igreja de Deus, com vara, sim, quando necessário, mas também com um cajado, sim, toda vez que for necessário. Por quê, queridos? Vara e cajado, porque o versículo 29 vai dizer algo tão sério e que muitas vezes nós estamos ignorando. O versículo 29 de Atos 20, vai dizer algo tão sério que muitas vezes nós não nos apercebemos. Veja o versículo 29, mas que o apóstolo Paulo estava muito atento, tanto quando escreveu para Tito, mandando ele ficar em Creta, quanto na reunião que ele teve com os presbíteros de Éfeso. Versículo 29, leamos todos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Por que Deus institui igreja local para cada igreja? Pastores que lhe auxiliem nesse pastoreio. Porque o inimigo, ele é estratégico, ele não desiste, ele não para, ele é maligno e ele quer destruir toda a comunidade cristã, de uma forma ou de outra. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quando nós partirmos, vocês, líderes, presbíteros, tenham cuidado, tome cuidado, porque vão surgir nos vossos meios, o que é que ele chama? Lobos vorazes. E aí veja o final desse texto, o que é que diz: não pouparão o rebanho. Tem gente que não se importa com a unidade da igreja, tem gente que não se importa com o bem-estar da ovelha, tem gente que não liga se a ovelha está caída, que precisa ser levantada, ajudada, curada, restaurada, tem gente que só congela no erro, num momento de fraqueza. Meus amados, nós temos que ter cuidado, porque os lobos vorazes muitas vezes se infiltra dentro da igreja para promover a desunião, causar discórdia e quebrar a unidade do povo de Deus. Que Deus nos dê discernimento, e cabe ao conselho estar atento, e cabe ao conselho observar e agir com vara e com cajado. Gostei do amém, mas eu acho que ele deveria ser mais forte e da maioria. Cabe ao conselho agir com a vara e com o cajado. Amém. Amém. Agora sim. Paulo ordena a Tito que promova eleição de presbíteros. Mas há um detalhe no versículo 5. Olha o versículo 5. Nós estamos agora em Tito. Conforme te prescrevi. Paulo estabeleceu alguns critérios para que as igrejas escolherem seus líderes. Paulo estabeleceu, queridos, critérios bem claros, bem claros. Olha aí o que diz o texto, no versículo 6. Olha aí, alguém que seja... Então o presbítero não pode errar? Não pode, mas erra. Porque é um errante de natureza, é um pecador, como qualquer outro. A gente erra, a gente falha, mas nós temos que ser exemplos, nós temos que ter uma postura e uma atitude bem mais exemplar do que qualquer um outro, porque todos devem ser, mas para a liderança se requer um maior juízo, um maior critério, uma maior exigência. O presbítero deve ser irrepreensível em 3 áreas distintas: como líder da família,
como mordomo de Deus e como mestre da palavra. Como líder da família, como é que o marido deve ser com a sua esposa? Olha o que o texto diz, versículo 6, ele deve ser o quê? Marido de uma só mulher. Ou seja, ele deve ser fiel à sua esposa, não adúltero, nem polígamo, mantendo uma conduta conjugal íntegra, alguém que ama a esposa e que é exemplo de amor. E como pai, como é que ele deve ser? Olha o texto, leamos, que tenha como pai, os presbíteros devem ter filhos crentes que não são acusados de dissolução. E dissolução refere-se a um comportamento moralmente desregrado, indulgente em excessos e vícios, como a imoralidade, a embriaguez e a falta de autocontrole. Mas há uma outra coisa que os filhos dos presbíteros não podem ser. Eles não podem ser insubordinados. Essa palavra descreve uma atitude de desobediência e rebeldia contra a autoridade, quer seja paterna, quer seja na igreja ou de uma forma geral. Mas aqui há uma segunda recomendação: o presbítero como mordomo de Deus, versículos 7 e 8, diz que ele não deve ser, olha o texto, versículo 7, não deve ser arrogante, não deve ser soberbo, egocêntrico ou orgulhoso, nem vaidoso, aquele que se acha dono da verdade e que se acha certo em toda e qualquer circunstância. Não arrogante, e segundo, não irascível, que significa que ele não deve ter um temperamento propenso à ira crônica. Tinha um irmão que ele dizia: eu tenho um pavio curto. Eu disse: tem não, rapaz, tu não tem pavio mais nenhum, que basta chegar já toca fogo. O presbítero tem que ter pavio longo. É para ver se estava atento, quase. O presbítero tem que ter pavio longo, amém? Amém. Vamos afirmar isso? Presbítero tem que ter pavio. Não é só presbítero não, qualquer função de liderança, de cargo importante, de comando, tem que ter pavio longo. Não dado ao vinho, não deve ser indulgente com o vinho, mantendo autocontrole. Não violento, não deve recorrer a violências físicas e nem verbais. As físicas são intoleráveis sobre qualquer circunstância, mas às vezes a gente tolera as violências verbais, que são tão piores ou às vezes piores do que as violências físicas, porque a física às vezes impõe um hematoma que com o tempo desaparece, mas as verbais, o tempo não faz desaparecer essas agressões. Então o presbítero não pode ter essa conduta de violência, quer seja violência física ou verbal. Não cobiçoso de torpe ganância, não deve ser ganancioso, utilizando meios desonestos para ganhar dinheiro. Ele deve ser hospitaleiro, ele deve ser amigo do bem, deve praticar as boas obras, ser rico na prática das boas obras. Deve ser sóbrio, deve ter domínio completo sobre as suas paixões e desejos, aplicando a ética cristã na vida diária. Deve ser justo, ou seja, deve ser imparcial, concedendo aos homens o que é devido, não dando preferência a um em detrimento do outro, não querendo rotular determinadas pessoas e grupos ou instituições ou ministérios. Não, tem que ser imparcial, fundado na verdade. Deve ser piedoso. E a piedade, querido, diz respeito a uma relação com Deus, a uma vida de temor a Deus, a uma vida que busque a vontade de Deus. Nas reuniões do conselho, uma coisa que
sempre nós temos que enfatizar: nós não estamos ali para fazer a nossa vontade, mas estamos ali para fazer a vontade de Deus. E aí a nossa vontade deve ser colocada de lado, porque a nossa vontade está atingida ainda pelo pecado, não dominada por ele, porque já foi liberta, mas ainda recebe a influência do pecado, da nossa natureza carnal. Mas que seja feita a vontade de Deus em todos os aspectos. E que tenha domínio próprio. Deve ter autocontrole, sendo capaz de liderar os outros. Mas aí Paulo ainda instrui a Tito numa terceira coisa, como mestre da palavra. E esse mestre da palavra, me permita já antecipar. Isso aqui é uma condição sine qua non do presbítero docente, ou seja, é o pastor que foi ordenado para isso. Mas é bom que o presbítero regente também tenha a capacidade de ensinar, mas esse não é um dom que pertence a todos. Por isso esse não é um critério eliminatório. Porque uma pessoa pode não ter o dom, presbítero regente, de ensinar e de pregar, mas ele tem que conhecer a palavra, ele tem que amar a palavra, ele tem que viver pela palavra. Mas ele tem tantos outros dons que são importantes para as decisões dentro de um conselho e da vida da igreja. E como mestre da palavra, ele deve ter fidelidade doutrinária. Olha o texto que é que diz: apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina. Deve ser o estudioso das escrituras, edificando a igreja na sã doutrina e rejeitando os falsos mestres. Deve ter capacidade para o ensino, tenha poder para exortar pelo reto ensino, a sã doutrina. Ele deve aplicar corretamente as escrituras com base no conhecimento da verdade. E ele deve ter habilidade na apologética, para convencer os que contradizem. Ele deve ser capaz de refutar os oponentes e defender a palavra de Deus com argumentos fundamentados na santa palavra. Amados, para se escolher um presbítero, que é isso que esta igreja vai fazer daqui a pouco, nós precisamos observar se esse indicado ama a Deus em primeiro lugar, observar a conduta moral e ética, observar o seu envolvimento com a igreja, observar a sua vida familiar, mas acima de tudo, dependa da orientação do Espírito Santo, porque o seu julgamento é falho e pode ser equivocado, mas o Espírito Santo não falha, não erra, e ele orienta quando nós abrimos o nosso coração, quando nós estabelecemos a sensibilidade para que ele nos guie, ele nos oriente, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia. No nosso manual presbiteriano, querido, nós temos algumas diretrizes. No artigo 55, descreve: o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres. Não apenas assíduo, mas pontuais. Irrepreensível na moral, sãos na fé, é aquele que age pela palavra e não pelo seu pensamento. Prudente no agir, discreto no falar, exemplos de santidade de vida. E no artigo 51, o texto constitucional reza: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de demonstrações particulares, auxiliar o pastor no trabalho das visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. A infância e a juventude devem ter um especial cuidado dos presbíteros. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Está vendo que o presbítero não só faz distribuir os elementos da Santa Ceia, auxiliar todos os diáconos? Tem muita coisa importantes, sérias e fundamentais no pastoreio. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho
no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Concluindo, queridos, nós devemos depender do Espírito Santo para que Ele nos guie ao encontro da sua vontade. Amém? E aí vem um pedido que eu quero fazer aos irmãos, 2 pedidos. Dependa do Espírito Santo nesse momento. Dependa. Peça a Ele, Senhor, oriente, Senhor, guie. E não deixe de participar desse momento, não. Se você é membro dessa igreja, ao terminar o culto de Santa Ceia, não vai embora, não. Isso é um momento importante. Deus te trouxe para essa igreja, para ser membro dessa igreja, para ser ovelha desse rebanho, para ser pastoreada por Ele, mas com o auxílio dos presbíteros, e você não pode ser omisso. Você precisa ficar presente, você precisa se posicionar. Mas eu não conheço ninguém. O Espírito Santo, não conhece não o Espírito Santo, ele não está em você, essa direção a Ele. São 7 nomes, mas você vai votar em 4. Peça a Ele que oriente, você vai receber a cédula, está o nome, está a foto de cada um. Então olhe, Senhor, o que é que o Senhor quer? E deixa Ele conduzir, deixa Ele conduzir. É claro que vai ter influência humana, não tem como não ter. Por isso que vai ter divergência, um vai ter mais, outro vai ter menos, porque tem a influência humana. Mas que acima de tudo prevaleça a influência do Espírito Santo. Não deixe de participar. Nós devemos crer que Ele está cuidando de sua igreja e a sua vontade vai prevalecer. Amém? Ah, mas teve fulano que fez isso, aquilo, teve um grupo que se mobilizou, fez isso, fez aquilo. Amados, do meu conhecimento, nós tivemos um pleito ordeiro e temente a Deus. Mas pode ser que alguém tenha falado, ou dito, ou se posicionado de uma maneira inconveniente. Até mesmo de uma forma ímpia. Deus usa os ímpios. Deus usa os ímpios. Deus usa, às vezes, até a impiedade das pessoas para que a vontade dele seja feita. Você crê nisso? Que até o diabo está sobre o poder de Deus. Até o diabo faz quando Deus quer, ele faz o que Deus manda. Imagine um homem. Agora, é claro que aquele que tem uma atitude ímpia, Deus vai cobrar. Deus vai pedir conta. As consequências virão sobre essa pessoa que não foi temente a Deus e que não seguiu as instruções reveladas nas Escrituras e pelas autoridades instituídas nesse pleito. Claro, cada um tem um certo grau de liberdade e por isso tem toda a responsabilidade, mas acima de tudo, queridos, devemos crer que Deus está cuidando da sua igreja e a sua vontade vai prevalecer. Amém. Aos eleitos, aceitemos como a vontade soberana de Deus. Amém, amados? Amém. Aos eleitos, toda a igreja, me dirijo a todos os membros e também congregados. Aceitemos como a vontade soberana de Deus. Aos não eleitos, aceitemos que Deus os quer servindo em outras funções. E eu vou repetir, eu gostaria que a igreja participasse concordando com amém. Aos eleitos, aceitemos como a vontade soberana de Deus. E toda a igreja diz... E aos não eleitos, aceitemos que Deus os quer servindo em outras funções e para a glória do nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Quero convidar os diáconos, os diáconos agora não. Depois da oração nós vamos ter mais batismos. E adivinhe quem vai ser o batizador. Quem? E quem vai ser o coroinha? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo, como teu rebanho, para fazer a tua vontade, para escolher a liderança, Senhor, que vai estar
sendo os teus copastores. Nós estamos seguindo, Senhor, a tua palavra, queremos ser obedientes a ela, queremos andar sempre e em tudo de acordo com a tua palavra, somente as Escrituras e todas as Escrituras sagradas. Pedimos que o Senhor nos dê esse discernimento, essa sensibilidade, para que a tua vontade prevaleça, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Wallace.